fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Muito boa noite, graça e paz. Sejam bem-vindos a mais uma transmissão da Palavra do Senhor. Você que é membro da Igreja Batista Manancial, você que é membro de alguma igreja batista ou pentecostal, neopentecostal, tradicional, eu quero dizer a você, seja muito bem-vindo. Aqui é o lugar onde nós ouvimos a Palavra de Deus, onde nós prestamos culto ao Senhor, o Deus exaltado e bendito. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Nós adoramos aquele que faz vento aos teus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos teus ministros. Nós adoramos aquele que faz vento aos teus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos teus ministros. Nós somos teus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos teus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Nós somos teus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos teus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Amém, queridos? Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Eu quero convidá-los então a este momento a fazer uma oração comigo. Fazemos uma oração de louvor e gratidão a Deus. Acompanhe comigo a oração. Pai eterno, queremos, ó Deus, adorar o teu nome. Queremos te louvar, ó Pai, queremos bendizer. Graças nós te damos, ó Pai. O Senhor tem sido, ó Pai, o nosso Redentor, tem sido, ó Pai, o nosso sustentador. Tu és, ó Pai, aquele que tem dado graça ao teu povo. Nós queremos te agradecer por este domingo, por esse dia da semana. Queremos te agradecer pela sua infinita graça, pela tua bondade para conosco. Pai querido, que o teu Espírito Santo possa estar nos instruindo, que o teu Espírito Santo possa estar nos dirigindo, que o teu Espírito Santo venha nos conduzir, ó Pai, agora na palavra. Venha, Senhor Deus, falar-me, ó Pai. Venha, Senhor Deus, guiar-me, ó Deus, na exposição e na explicação da sua palavra. Bem como também na compreensão, Senhor Deus, dos teus filhos. Todos possam compreender com clareza, Senhor Deus. Ó Espírito Santo, venha elucidar, ó Pai, as palavras que por mim serão ministradas. Venha elucidar, ó Deus, na mente e no coração dos teus filhos. Que cada casa, ó Pai, que cada lar agora seja, ó Deus, um local de adoração, Senhor. Seja um local, ó Deus, onde o teu nome será engrandecido, onde o teu nome será exaltado. Nós queremos te agradecer nesta noite e te louvar no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Glória seja dada ao nosso Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 18. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 5 ao versículo 9. O tema proposto para essa noite é cuidado com os tropeços. É aquilo que Deus tem falado aqui ao meu coração e eu quero ministrar ao seu. Cuidado com os tropeços. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versos 5 a 9, assim está escrito: quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo. Mas se alguém fizer tropeçar
um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa das coisas que fazem tropeçar. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Se a sua mão ou o seu pé o fizerem tropeçar, cortem-os e joguem-os fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés e ser lançado no fogo eterno. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o e o jogue fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que ter nos 2 olhos ser lançado no fogo do inferno. Cuidado com os tropeços. Meus irmãos, na trajetória de nossas vidas, nos deparamos com muitos tropeços. O significado de tropeço é ação ou efeito de tropeçar, de esbarrar com o pé em alguma coisa. Tropeço também é comportamento insensato, ação impensada, que há erro. No sentido figurado, pode ser algo ou alguém que estorva ou impede, popularmente conhecido como pedra de tropeço. Quando há um impedimento. E na trajetória de nossas vidas, nos deparamos com muitos tropeços. Tropeço na vida familiar, tropeço na vida conjugal, tropeço na vida acadêmica, tropeço na vida profissional, na vida relacional, interpessoal. A nossa vida, ela tem momentos da nossa trajetória que há vários tropeços. Nós nos deparamos com muito deles. E a palavra de Deus, ela apresenta também essa expressão idiomática em vários textos. Por exemplo, no texto de Romanos, capítulo 14, verso 13, e 1 Coríntios, capítulo 8, verso 9. Nós encontramos essa expressão idiomática, né? Pedra de tropeço. Olha o que diz Romanos, capítulo 14, verso 13. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. E o texto de 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, diz o seguinte: contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Eu vou pegar aqui o meu texto, porque Romanos, tanto Romanos como 1 Coríntios, essa expressão pedra de tropeço, ela está em diferentes contextos. Porém, na essência, é aplicada aos cristãos, porque por algum motivo pode tornar-se obstáculo ou uma causa de tropeço para os irmãos mais fracos. Lá na carta de 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, vai falar acerca da comida sacrificada aos ídolos. Você vai encontrar essa referência. 1 Coríntios, você vai encontrar capítulo 8, versículo 9. Ele vai falar sobre as coisas sacrificadas aos ídolos. Olha o que diz lá. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabendo que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, o que não há senão um só Deus.
Porque ainda que há também alguns que se acham deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por eles. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem destas coisas, como a eles sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade não vem de algum modo ser tropeço para alguns fracos. O que ele está dizendo? Que algumas pessoas entendem, pela sua fé, que podem comer aquelas comidas, e outros entendem que não devem comer. Mas ele diz o seguinte, que o conhecimento, que o saber, ele ensoberbece. O que edifica é o amor. Então, o que ele está colocando? Olha, tome muito cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para o irmão mais fraco. Se aquele que entende que não deve comer, aquele, por ser mais forte na fé, ele deve, por amor, não ser uma pedra de tropeço. Ele deve, então, abster-se daquela comida para não escandalizar o irmão, para não se colocar como uma pedra de tropeço. Essa é a essência. A mesma essência se encontra em Romanos, capítulo 14, verso 13. Mas olha só o que diz lá do versículo 1 até o verso 13. Romanos 14. Olha o que diz. A tolerância para os fracos na fé. Olha, acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou caia, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para suster. Um faz diferença entre o dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre o dia e dia para o Senhor faz, e quem come para o Senhor, come porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus também. Porque nenhum de vós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morreremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para este fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor de tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas a teu irmão? E tu, por que desprezas o teu irmão? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não poder tropeço ou escândalo ao vosso irmão. O que ele está dizendo é justamente isso. Quando alguém, para um faz diferença entre um dia e o outro, e um outro irmão não faz diferença. E o que o texto quer dizer, seja quem faz ou quem não faz, ou quem come ou deixa de comer, todos nós pertencemos a Deus. Quer vivamos, quer morramos. Todos nós, eu e você, todos nós que estamos aqui, nós pertencemos a Deus. Quer vivos, quer mortos. Quer façamos distinção entre o dia e o outro dia, quer aquele que não faz distinção de qualquer outra coisa. Nós pertencemos ao Senhor. Nós pertencemos ao Senhor. O que não podemos é ser pedra de tropeço. Não podemos colocar obstáculo na vida de ninguém. Deus está falando conosco. Deus quer trazer uma palavra a mim e a você. Não sejamos
pedra de tropeço para ninguém. Ao exercer a liberdade, pela compreensão do ensinamento de Cristo, alguns cristãos poderiam magoar-se e ofender outros que ainda não tinham compreendido tal liberdade. Meus irmãos, é nesse sentido, né, que o evangelista, porque nós temos dois sentidos, né? O primeiro sentido que eu falei, que pedra de tropeço pode ser então a ação, o efeito de tropeçar, de esbarrar o pé em alguma coisa. Isso é tropeço, é tropeçar. É a ação, o efeito de tropeçar. Mas tropeço também é comportamento insensato, ação impensada, que há erro. No sentido figurado, né, metafórico, pode ser algo ou alguém que se estorva, que impede as pessoas, popularmente conhecido então como pedra de tropeço. É nesse sentido que o evangelista Mateus escreve esse texto. É nesse sentido, demonstrando que Jesus está ensinando aos seus discípulos sobre o cuidado que todos devem ter na nova comunidade em relação aos pequeninos, aos novos crentes, aos novos irmãos e também a toda a comunidade de fé. Se não, vejamos alguns pontos a serem observados aqui no texto, dos quais é possível nós extrairmos algumas lições. Vamos lá. O primeiro ponto a ser observado, que eu quero chamar a sua atenção, é que tropeços podem desviar aqueles que estão a caminho do reino de Deus. O primeiro ponto a ser observado: tropeços podem desviar aqueles que estão a caminho do reino dos céus. Acompanhe comigo a leitura, versículo 5 e versículo 6. Acompanhe comigo. Mateus capítulo 18, verso 5 e verso 6, assim está escrito: E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Olha o primeiro ponto a ser observado: tropeços podem desviar aqueles que estão a caminho do reino dos céus. Podem desviar. As palavras aqui, meus irmãos, desses dois versos, versículo 5 e versículo 6, tem duas interpretações que você pode encontrar. A primeira interpretação que nós encontramos aqui é que algumas pessoas entendem que Jesus se refere aos pequeninos, no versículo 6, isto é, aqueles que creem, os crentes genuínos, aqueles que têm se humilhado e se tornado como crianças. Esta é a primeira interpretação. Algumas pessoas entendem que Jesus está se referindo aos pequeninos, se tratando daqueles que creem, dos crentes genuínos, aqueles que têm se humilhado e se tornado como crianças. Uma segunda interpretação é que outros estudiosos entendem que Jesus se refere de forma literal a crianças, que está no versículo 5. No entender deles, Jesus, com este ensino, torna o evangelismo na infância um imperativo divino. Ele mostra aqui a grande importância de priorizarmos o ministério infantil, visto que elas têm toda a vida para servir a Cristo. Nós temos duas interpretações. Primeiro, dizendo que, ao falar dos pequeninos do versículo 6, o Senhor Jesus se refere aos novos crentes, aqueles que creem, aqueles que se humilham e se tornam como crianças. E um outro grupo de estudiosos vai entender que Jesus está falando de forma literal às crianças do versículo 5. Essas crianças que ele quer enfatizar no ensino, que devemos enfatizar o ministério infantil,
o evangelismo no ministério infantil. Só por quê, meus irmãos? Porque quando as crianças são orientadas, instruídas na palavra de Deus, desde criança, desde pequenininhas, elas têm a vida inteira para servir e adorar este Deus. Então temos duas interpretações aqui. Quer seja uma ou quer seja outra, o aspecto aqui, para nós, dessas duas interpretações, nos faz extrair duas lições aqui. A primeira lição é referente a um princípio de Jesus, que todos os seus discípulos devem cuidar para não fazer tropeçar qualquer um desses pequeninos, seja crianças ou seja novos crentes. Para nós, é bom termos o conhecimento que existe duas interpretações. Mas quer seja uma ou quer seja outra, o princípio que Jesus está aqui a nos ensinar, o que nós podemos extrair como lição, é que Jesus está nos ensinando que nós devemos cuidar para não fazer tropeçar, seja eles pequeninos, seja eles crianças, seja eles novos crentes. O princípio é que eu e você devemos nos policiar para não ser pedra de tropeço para eles. Seja os pequeninos, que são os novos crentes, os novos irmãos na fé, ou seja realmente crianças, de forma literal no versículo 5. Quer seja um, quer seja outro, o princípio é que todos nós devemos cuidar para não ser pedra de tropeço para eles. E uma segunda lição que eu consigo extrair aqui é que esses versos que você vai acompanhar no texto, esses versos promete bênção sobre aqueles que recebem bem um desses pequeninos. Contudo, ao mesmo tempo, promete maldição sobre aqueles que fizeram tropeçar um deles. Então vamos acompanhar o texto? Olha o que o texto diz. Qualquer, porém, que fizer tropeçar um desses pequeninos, crê em mim. Melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Então, o que ele está colocando aqui para nós, dessas lições, é que o primeiro grupo entende essa passagem literal, como ela está escrita. E um outro grupo reconhece que essa passagem não é literal. Aqui que você precisa, dadas as duas interpretações, aqui que você precisa então fazer uma reflexão. Se você é daquelas pessoas que não entende que Jesus está dizendo no versículo de maneira literal, olha, se alguém se colocar como pedra de tropeço, é melhor que lhe fora amarrado no pescoço uma pedra de moinho e jogado na profundeza do mar. Se você entende que essa passagem não é literal, você parte de um grupo, né? Tem um outro grupo que entende, não é? É melhor que isso realmente acontecesse com ele. Seja qual for a sua linha de pensamento, você tem que refletir, porque quer seja literal ou não, a essência aqui que nós extraímos, como a gente precisa observar, é que o assunto é sério. Porque há muitas pessoas que entendem que textos do Novo Testamento, quando trata de inferno, maldição, eles não encontram respaldo para que seja isso literal. Eles não acreditam que Deus, sendo um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de misericórdia, de compaixão, pode, de alguma forma, executar isso. Por essa razão, eles entendem que não é literal. O assunto é sério, porém não é literal, né? Porque essa pedra de moinho,
É uma pedra que ficava amarrada num moinho bem grande. É uma pedra que era muito mais pesada do que a pedra que as mulheres usavam como pilão para, né, amassar qualquer tipo de grãos. É muito mais pesada. Isto é, a morte era eminente. Caso se amarrasse no pescoço de alguém e fosse lançada na profundeza do mar, essa pessoa não teria chance. Então alguns que acreditam por Deus ser tão amoroso que não seria literal. E os que partem do texto, não, assim como ele escrito está, eu creio que é literal, seja qual for a sua linha de pensamento, você tem que entender o seguinte: o assunto é sério. Cabe uma reflexão e cabe aqui uma introspecção. Porque na essência do texto, ele quer dizer o seguinte: não seja pedra de tropeço. Se você escolher ou uma outra interpretação, ou uma outra linha de pensamento, é necessário, exige de você uma reflexão e uma introspecção. Não podemos ser pedra de tropeço. Porque também pensarmos que sermos pedra de tropeço e nada vai nos acontecer, é da linha de quem pensa que Deus é amor o tempo todo e nunca será justiça, e nunca será juiz. E nunca irá corrigir aqueles que fazem o erro. E também aqueles que acreditam que tudo é literal. Eles precisam também refletir acerca disso. Porque se é literal, o temor a Deus deve ser redobrado. Porque o assunto é sério. Não podemos, em hipótese alguma, ser pedra de tropeço para os novos crentes e os novos convertidos. Então cabe aqui uma reflexão. Seja qual for a linha de pensamento que você escolher, seja qual for a interpretação que você seguir, cabe aqui uma reflexão. Eu e você não podemos ser pedra de tropeço para os novos convertidos, não podemos ser pedra de tropeço para as crianças, porque as crianças se espelham nos mais velhos. Elas observam o comportamento e as atitudes dos mais velhos. Não sejamos pedra de tropeço. Ok? Um segundo ponto aqui a ser observado é quão terrível é ser motivo de tropeço para os pequeninos. Vou repetir. Quão terrível é ser motivo de tropeço para os pequeninos. Vamos ler o versículo 7, 8 e 9. Versículo 7, 8 e 9. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta-o e o lança fora. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que ter nas duas mãos os dois pés. Será lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida com um só dos seus olhos do que tendo os dois seres lançados no fogo do inferno. Quão terrível é ser motivo de tropeço para os pequeninos. Lembrando que no primeiro ponto, pequeninos aqui podem ser as crianças, como também os novos crentes. Não podemos ser tropeço para nenhum deles. Ok? E quão terrível é ser motivo de tropeço. Essa advertência, ela deve ser entendida em relação a não escandalizar uma criança e não criar obstáculo no caminho dela. Não podemos escandalizar uma criança e nem criar obstáculo no caminho dela, seja a criança, seja os novos crentes, os novos irmãos na fé. Não podemos causar escândalo, tropeço, pedra de tropeço para elas e para eles. Visto que, meus irmãos, no versículo 2, no versículo 3, no versículo 4, o próprio Senhor Jesus Cristo favorece as crianças.
Acompanhe comigo aí, versículo 2, versículo 3, versículo 4. E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Porque tanto aquele que se humilhar como esta criança, este é o maior no reino dos céus. O próprio Senhor Jesus Cristo favorece as crianças, os pequeninos, os novos crentes na fé, os novos irmãos. Então, em hipótese alguma, queridos, podemos ser pedra de tropeço. Quão terrível é causar escândalo para as crianças e para os novos crentes. Quão terrível é. Nós aprendemos aqui, ou aliás, nós extraímos daqui mais outras duas lições. A primeira lição que eu quero extrair daqui, já extraímos duas lições do primeiro ponto que nós observamos. Agora, do segundo ponto, nós também conseguimos extrair duas lições. A primeira lição é que ao invés da pessoa se tornar motivo de tropeço para alguém, seria melhor para ela que se jogasse no profundo mar, cortasse o pé, ou a mão, ou até mesmo arrancasse o olho. Se você entender essa passagem de forma não literal, ainda assim o assunto é sério. Porque ao invés diz o texto, ao invés da pessoa provocar o escândalo, ela deveria cortar a mão, cortar os pés, né? E até mesmo arrancar os olhos. Essa é uma lição que tenha o cuidado de não provocar o escândalo. Se você entende que é literal, aí vai encontrar-se com a segunda lição. A consciência, por fazer tropeçar alguém, é ser lançado no inferno do fogo, ou fogo do inferno. Só porque, meus irmãos, o texto fica bem claro para nós, no versículo aqui, olha o versículo 7. Ai do mundo por causa dos escândalos. Mas ele diz, porque é inevitável que os escândalos aconteçam. Mas ai do homem que vem o escândalo. O que o Senhor Jesus está dizendo é que é inevitável que essas coisas aconteçam. De alguém se colocar como pedra de tropeço para o outro. É inevitável que isso aconteça. Mas ele também alerta. Ai do homem pelo qual o escândalo venha. Então, qual que é a lição aqui essencial para nós? Esteja se cuidando, meu irmão, minha irmã. Porque ai do homem ou da mulher que vem o escândalo. É inevitável. Às vezes, ou na grande maioria das vezes, acontece. Mas é bom que você e eu estejamos cuidadosos com isso. Não sermos pedra de tropeço para ninguém. Quando ele diz aqui, a consciência por fazer tropeçar alguém é ser lançado no fogo do inferno, tanto a primeira passagem, que diz que deve ser arrancado as mãos, os pés e os olhos, quando te faz tropeçar, no meu ponto de vista, não é literal. No meu ponto de vista, não é literal. Não é literal justamente porque o texto vai dizer que é inevitável. E porque o que acontece? Quando ele fala do lago do fogo, no original, no grego original, essa palavra inferno, ela não está como Hades. Ela não está como o último lugar de enxofre, onde o diabo e os seus anjos estão ali. No grego original não diz isso. No grego original é o vale de Inom.
Esse vale de Inom se refere ao depósito de lixo do lado de fora de Jerusalém. Do lado de fora de Jerusalém, da capital, havia-se um depósito de lixo. E esse depósito de lixo sempre estava em combustão. As pessoas jogavam todos os lixos lá. E esse lixo, esse depósito de lixo que sempre estava em combustão, ele ficou como um simbolismo do fogo do inferno. Então, quando ele diz, era melhor ser lançado fora no fogo do inferno, era melhor ser lançado lá naquele depósito de lixo. É isso que o Senhor Jesus está se referindo. Não do inferno do Hades, né? Não é essa a referência. A referência é justamente desse vale de Inom. Era um lugar fora da capital de Jerusalém, que ali se encontrava um depósito de lixo. E muita gente colocava fogo naquele lixo, ele ficava constantemente em combustão. Quando ele fala, olha, ai daquele que fizer tropeçar, então, olha, se a tua mão te faz tropeçar, corte-a e lança fora. Corte os pés, os olhos e lance no fogo, é esse fogo aqui. É no lixo, é algo que não serve para nada. Então aqui a lição que nós aprendemos é quão terrível ser o motivo de escândalo. Só porque, meus irmãos, na essência, nada é alegre, ou nada traz contentamento sermos pedra de tropeço para alguém. Provocar escândalo a alguém, isso não traz alegria, isso não traz contentamento, não agrada o coração de Deus. Jesus, nosso Senhor, não se agrada disso. Então por isso que ele diz, era melhor que fora cortadas as mãos, os pés e lançado no fogo. Então tome cuidado para não ser tropeço. O princípio aqui, meus queridos, ele exige de nós, da nossa conduta cristã, é que nós devemos tomar cuidado para não colocar obstáculos na fé dos mais simples. Até porque o próprio Senhor Jesus afirmou que é inevitável. Não podemos colocar obstáculo na fé dos mais simples, das crianças, dos novos convertidos, dos novos irmãos na fé. Não sejamos pedra de tropeço para que eles venham tropeçar. Devemos cuidar dessa parte na nossa vida cristã, na nossa conduta cristã. Um terceiro ponto aqui a ser observado: não seja pedra de tropeço para ti mesmo. Não seja pedra de tropeço para ti mesmo. O versículo 7 ao versículo 9, vou repetir a leitura. Versículo 7 a 9. Acompanhe comigo. Se a tua mão ou o pé o fizerem tropeçar, corte-os e jogue-os fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado, do que ter nas duas mãos e os dois pés, ser lançado no fogo eterno. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o e o jogue fora. É melhor entrar na vida com um olho só, do que ter nos dois olhos e ele ser lançado no fogo do inferno. O terceiro item aqui a ser observado, o terceiro ponto a ser observado: não seja tropeço para ti mesmo. Meus irmãos, muitos têm interpretado as expressões corta-o e lança-o fora como algo literal. Eu já disse aos irmãos no segundo ponto que essa passagem, versículos 7, 8 e 9, não é literal. É que o assunto é sério. Cabe aqui um alerta, uma advertência. Então ele usa elementos metafóricos, de forma metafórica, de forma figurada, para chamar a atenção do leitor. De tamanha é a importância, a seriedade do assunto. É isso que eu quero extrair. Não é literal.
Porque nós, na trajetória de nossas vidas, nos deparamos com muitos tropeços. Já imaginou a cada tropeço você ter que cortar uma parte do seu corpo? Se você tropeçou por causa dos seus pés, que os seus pés o levaram ou levou a lugares que você não deveria ir, e aí você causou tropeço para alguém ou para ti mesmo, e aí você cortasse o seu pé. Em outro momento, as suas mãos te levaram a tropeçar, e aí você cortasse suas mãos. Em um outro momento da sua vida, os seus olhos te fizeram tropeçar, e você furasse um dos olhos. Não é literal, mas é sério o assunto. Por essa razão que ele usa algo no sentido figurado, de forma metafórica, uma metáfora bem que chama bem a atenção. A ideia do texto é chamar a atenção do leitor, e Jesus chamar a atenção dos seus discípulos, daqueles que ele estava ensinando. Né? Melhor você entrar no céu com um pé só, com uma mão só, com um olho só, do que eles levarem você, os dois levarem você ao fogo do inferno. Ou seja, ao depósito de lixo fora de Jerusalém, que fica lá em combustão o tempo todo. Não é literal, mas é sério o assunto. É sério o assunto. Porque, como muitas pessoas, uns não vê literalidade como eu nesse texto, contudo, incorre no erro de achar que não vos acontecerá nada por tropeçar em algumas situações da vida. Né? Por exemplo, uma pessoa vai lá e rouba a carteira do outro. Eu sempre gosto de usar esse exemplo. Né? Uma pessoa vai lá e rouba a carteira do outro. Isso lhe fez tropeçar. Mas cabe aí o arrependimento, cabe aí mudar de atitude, confessar o pecado, pedir perdão e receber perdão de Deus. Mas quem não encontra a literalidade neste texto, vai pensar, se não é literal, então quer dizer, se eu errar, se eu pecar, se eu cometer algum erro, não vai me acontecer nada. Não significa que o texto não é literal, mas não significa que tem que fazer o que quiser. O texto está dando um alerta. Cuidado para não ser uma pedra de tropeço para ti mesmo. Veja aonde você coloca os seus olhos. Veja aonde você coloca suas mãos. Aonde os seus pés estão te levando. Avalie as suas amizades. Veja o seu comportamento. Reveja os seus valores. Observe os seus princípios. O cuidado deve ser tomado. A observância nas palavras de Deus deve ser feitas. Não é literal, mas tome cuidado para não fazer e achar que está livre para fazer o que quiser. Mas tem um outro grupo que encontra que esse texto é literal. Tanto é que é literal que eles começam a se mutilar. Porque eles acham que se mutilando, fazendo a se mutilar. Obrigado. Hoje eu preciso tomar uma aguinha que eu estou travando aqui. Quem pensa que é literal, fica se mutilando o tempo todo. Com medo de cair, né, na tentação, nos pecados, desobedecer a palavra de Deus, serem estritamente obedientes. Então eles ficam se mutilando. E se mutilar não significa só pegar coisas para, né, se baterem. Né? Há muitas maneiras de se mutilar, de mortificar o desejo carnal. O texto se refere, meus irmãos, o cuidado que nós temos que ter é da
responsabilidade na vida do cristão, a necessidade de renúncia em determinados momentos. O que ele está falando? Olha a interpretação. Se a tua mão te leva a tropeçar, corte a mão. Ele não está falando de forma literal. Por exemplo, a pessoa te emprestou R$1.000. Te emprestou R$1.000. E aí você não pagou essa pessoa que te emprestou. Essa pessoa ficou com raiva e quer se vingar. Quer esse dinheiro de qualquer jeito. E vai obtê-lo, quer para o bem ou quer para o mal. Se essa pessoa refletir acerca da sua responsabilidade, acerca da renúncia em certos momentos, ela vai deixar os R$1.000 para lá. É melhor perder os 1.000 do que tropeçar na vida. Acho que você entendeu. É melhor perder. Porque há momentos, meus irmãos, que ainda que estejamos certos, ainda que estejamos no direito, há momentos de nossa vida que cabe renúncia. Cabe termos a responsabilidade que qualquer ação e atitude pode provocar escândalo, pedra de tropeço em outras pessoas e pode também ser um tropeço para nós. Podemos provocar um fim em si mesmo. Eu posso usar como exemplo, para encerrar aqui a minha palavra, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 7. Há um momento ali de uma discussão, de um desentendimento. E como não há entendimento, Paulo diz o seguinte: o fato de haver litígio entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não prefere sofrer a injustiça? Por que não prefere sofrer o prejuízo? É melhor, em alguns momentos, abrir mão, renunciar. Porque se for para ser uma pedra de tropeço, querido, é como diz o texto, corte a mão fora. Corta o olho fora, corta o pé fora. Mas como não é literal, e o que ele está dizendo é que há momentos de termos que renunciar, abrir mão. Porque nós temos uma responsabilidade de cristão, de sermos um exemplo. Cuidado para que você não seja uma pedra de tropeço para ti mesmo. Se você está vendo que aquela discussão vai multiplicar, vai levar a consequências sem precedentes, se cale. Fecha a boca. Se você acha que naquele momento você estava no seu direito, é melhor vá embora. Porque muitos assim, bateu o carro. Se for discutir, se uma outra pessoa está armada, era até melhor ter falado, vai embora. Mas pastor, eu fiquei com prejuízo do carro. Meu irmão, eu estou falando isso porque eu também, recentemente, não tem muito tempo, bateram no meu carro. Acabaram com a lateral. Pensei até em esboçar uma reação, querer falar alguma coisa, mas e se naquele momento a pessoa está armada, dá um tiro em mim, ou dá um tiro na Beth, ou na Rebeca? Perdi ali o material, a vida foi preservada. Há momentos na nossa vida que tem que renunciar. A pessoa não te pagou, deixa o dinheiro ir. Dinheiro vai, dinheiro volta. Mas não seja pedra de tropeço para você. Se essa situação vai te levar a pecar, te levar a cair, te levar a errar, deixa isso para lá. Não seja pedra de tropeço para você, não. Deixa isso para lá. O Paulo está dizendo, por que não sofreu prejuízo? Por que não sofreu erro? Deixa.
Renuncie, abra mão. Isso não vai ser bênção para você. É melhor, irmão, cortar a mão, melhor furar o olho, é melhor tirar o pé, se isso está te levando a tropeçar. Se está te levando a tropeçar, abra mão. Não insista com isso. Não seja pedra de tropeço para ninguém. Porque pedra de tropeço pode desviar, pode tirar os novos convertidos e as crianças do caminho. Não seja pedra de tropeço para elas. E não seja pedra de tropeço para você. Se tem alguma coisa que está aí te perturbando, abra mão. Não entre em discussões, não entre em brigas. Deixe isso para lá. A justiça pertence a Deus. Se você estava certo, Deus sabe disso. Se você estava correto naquele momento, Deus também sabe. Fará a justiça a você, fique tranquilo. Mas não podemos ser pedra de tropeço. Amém, irmãos? Amém, irmãs? Que Deus, então, nos abençoe grandemente. Temos aqui, quero encerrar com uma oração e também um louvor. Deixa eu ver aqui que tem pedidos de oração. A irmã Marina pediu oração hoje de manhã. Também está pedindo agora oração pelo Caio, primo do Antônio. Vamos orar pela vida dele, irmã Marina, né? Pela vida espiritual dele. A irmã Marina fez o pedido, nós oramos agradecendo pela vida do irmão Amauri e a irmã Tânia, que realizaram aniversário de casamento hoje, né? 23 anos. Meus irmãos, que Deus possa nos abençoar grandemente, tá bom? Depois se você não compartilhou, compartilha. Ainda dá tempo de muitas pessoas assistirem depois, tá ok? Vamos orar? Tinha colocado uma música aqui, mas vai ficar para um outro dia. Ok? Vamos orar encerrando este momento? Pai Santo, Deus bendito, louvado e engrandecido seja o teu excelso nome, Pai. Nós queremos te agradecer pela sua palavra, te louvamos, ó Deus, pela direção do Espírito Santo. Pai, apresentamos a vida do Caio, Senhor Deus, o primo do irmão Antônio. Que o Senhor esteja abençoando, Senhor Deus, a vida deste jovem, Pai. Que ele possa, Senhor Deus, em algum momento, olhar para a sua cruz, olhar, ó Deus, pelo seu sacrifício remidor, transformador, e ali, Pai, ele pode entregar a sua vida, Senhor Deus, por completo a Ti, para que ele possa experimentar, ó Deus, qual é a sua boa e perfeita e agradável vontade na sua vida, Pai. Pai Santo, nós agradecemos por este povo. Pai, nós rendemos graça por cada um. Os pedidos de oração que foram aqui colocados, ó Pai. Pedidos da área da saúde. Algumas pessoas, ó Pai, colocaram o pedido na área da saúde. Que o Senhor possa estar, ó Deus, agraciando. Possa estar realizando intervenções, ó Pai, na saúde, ó Deus, destes que foram apresentados aqui. Sejam os que estão hospitalizados, sejam aqueles que estão acamados, sejam aqueles, ó Pai, que estão lutando pela vida também, Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia. Nós te louvamos, ó Deus, pelo teu grande amor. Te engrandecemos, ó Pai, pela tua infinita graça. É assim que eu oro e agradeço, no precioso nome de Jesus. Amém. Estou com você, quarta-feira, às 19h30, para o estudo do Evangelho de João, no capítulo 5 agora, hein? Aguardo você, ok? Vamos dar a bênção apostólica todos juntos? Que o grande amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Cristo Jesus e que as doces consolações do teu Santo Espírito seja conosco hoje, seja conosco durante a semana e seja conosco até a eternidade. Se você crê nisso, diga amém. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Beijos, forte abraço e até quarta-feira. Deus abençoe a todos.